vídeo de hoje para falar sobre uma situação, é claro, né? Às vezes a gente como torcedor e o ser humano em geral tem a tendência de às vezes reclamar com a barriga cheia. Eu vejo dois bons cenários em relação a isso. Aliás, um bom cenário e um negativo. O negativo pode ser da gente estar insatisfeito com tudo. Eu acho que é outra coisa também que a gente precisa controlar o tempo inteiro. E outra é a prevenção, algo que a gente pode prever que vai ser necessário no futuro, mesmo estando confortável hoje, e correr atrás disso. Falando, né, agora, trazendo, depois desse pequeno momento filosófico, trazendo pelo lado do Goiás. É claro, o momento é espetacular. O Goiás, para mim, não tem nem como falar que poderia ter uma campanha melhor do que a de hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. O time está encaixado, ok, mas para mim há uma lacuna. O Lucas Andrino, em entrevista após a vitória contra o Cuiabá, afirmou que não tem uma posição nesse momento que o Goiás busca reforços, uma carência, mas que monitora situações no mercado, tá? Observa atletas, algumas oportunidades que podem aparecer. Para mim, existe uma necessidade do Goiás trazer um volante, um primeiro volante, de preferência que jogue com a bola nos pés. Você pode observar, o Marcão não tem essa característica, o Gonzalo também não, e o Aloísio também não. E no restante, tá? Se a gente volta 2 rodadas atrás, o Marcão era o único volante confiável dentro desse elenco do Goiás. O Gonzalo acabou recuperando-se nos 2 últimos jogos. Mas, por que não pensar em um volante melhor tecnicamente falando? Um volante talvez canhoto, com boa finalização de fora da área, pode ser, por exemplo, um gatilho. Algo que o Goiás, com o Wagner Mancini, seria útil dentro da Série B. E o jogador que está livre, esse que foi procurado pelo Goiás também em 2022, o volante PP, você lembra dele? Esse é mais um camisa 8, né, mas que também pode jogar um pouquinho mais recuado. As informações vindas lá de Salvador, vou até abrir esse link aqui para vocês agora, vamos lá, agora sim. São 2 jogadores que não estão nos planos do Vitória. Ele está meio que tentando um migué para continuar lá no Barradão, a tendência é que isso não aconteça. Existe também o interesse do Cuiabá em contar com o jogador. Na época, eu lembro, foi uma informação que eu gravei o vídeo aqui, cara, eu acho que eu estava lá em São Paulo em 2022, nos preparativos, né, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Após uma boa temporada no Cuiabá, houve o interesse do Goiás, mas o jogador acabou sendo comprado junto ao Flamengo. No Vitória nessa temporada, foi comprado também em definitivo, apenas 12 jogos no Barradão, sendo 7 deles na Série A, 2 na condição de titular. Tem contrato até o final de 2027 e o Goiás e o Vitória que tem uma boa relação, né, no futebol brasileiro de hoje, já com algumas negociações. Outro volante bom que está livre no mercado, o Petros. Você lembra dele? É igual eu falei, grande parte desses jogadores já mais velhos, 35, 34, 36 anos que tem o Petros, mas convenhamos, se o jogador fosse acima da média e tivesse 25 anos, a gente também tem que reconhecer o nosso lugar. Ele não estaria voltando para o Goiás, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Se é um ótimo volante, está com 24 anos voltando da Arábia, ele tem espaço nos times da Série A, principalmente nos ricaços, né? Então, a gente tem que entender também aquilo dentro do possível, né, que o Goiás consegue fazer. O Petros, para mim, é um bom volante, tem muito tempo, né, que não joga aqui no Brasil. Eu lembro dele ainda lá na Penapolense, em 2014, naquele Paulistão. Jogou também no Corinthians, no Real Betis, no São Paulo, e está desde 2018 na Arábia Saudita, naquela época do Al Nars, né? Seu último clube foi o Al Akdoud, esse clube da primeira divisão saudita. Nesse momento, segundo o site Transfermarkt, está livre no mercado da bola, 36 anos, aqui está o mapa de movimentação dele na última disputa do Campeonato Saudita, uma nota média boa de 7.04, um volante bom tecnicamente, para mim, acima da média. Por que as mães ficam desesperadas nas férias? Imagine o caos, a casa cheia e crianças correndo por todos os lados. E você, mãe, tentando manter a sanidade. Se você quer transformar esse cenário caótico em algo positivo, precisa ouvir isso agora. A verdade é que as férias pode ser um campo minado para as mães. A rotina vira de cabeça para baixo e a pressão para entreter os filhos é enorme. Mas o que ninguém te conta é que essa pode ser a oportunidade perfeita para criar laços.
sua nova bike te espera na Alternative Bike Shop, localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, com ofertas imperdíveis, como por exemplo, bicicleta Aro 29 por apenas R$ 899,90 ou em até 12 vezes nos cartões de crédito de R$ 86,00. Bikes novas e seminovas, tanto modelos adultos como também modelos infantis, peças e acessórios a preços acessíveis. O WhatsApp é o 62 99509 0040 ou através do Instagram, @Alternative Bike Shop, o link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Michael, talvez o último jogador no ataque, né, fora da média que a gente viu aqui no clube. Se a gente comparar, por exemplo, dos anos 2000, né, o final dos anos 90 até 2010, era algo comum o Goiás ter em seu elenco passagem de jogadores extraordinários. Dá para dizer que desde a saída do Michael, acho que o Goiás até teve alguns bons jogadores, como o Pedro Raul, mas nada muito fora da curva. Tá? Acho que o Tadeu, por exemplo, é um jogador deste mesmo nível do Michael, mas ainda está no clube. Né? Então, desses jogadores no ataque, jogadores que saíram, revelações, talvez sendo o Michael o último deles. Atleta que, de fato, perdeu espaço lá no Flamengo e, nesse momento, tem uma proposta da Arábia Saudita. O Goiás ainda pode lucrar com o jogador. Por quê? No momento que o Goiás vendeu o Michael, o Goiás ainda ficou com aproximadamente 5% dos direitos econômicos. Mas, quando o Flamengo vendeu o jogador para o Al Hilal, da Arábia Saudita, o Goiás vendeu esse seu 5%, tá? Mais o mecanismo de solidariedade junto à FIFA, que é de aproximadamente 1,36% pelo lado do Goiás. Então, o valor total, tá, que o Goiás recebeu da última transação do Michael, do Flamengo para o Al Hilal, foi de 2.900.000, mais aquele valor que o Goiás vendeu o Michael ao Flamengo em 2019 por aproximadamente 7,5 milhões de euros, tá, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Goiás manteve esses 5%, mas já vendeu. Então, em uma nova negociação, o Goiás ele tem direito a apenas 1,3%, tá? Seria basicamente esse valor. E a oferta hoje do Flamengo, de um clube da Arábia Saudita, o Al Ula Clube, da segunda divisão, procurou o jogador com uma oferta de 14 milhões de reais por empréstimo, um contrato de 1 ano, com opção de compra de mais 4 milhões de dólares, ou seja, 22,5 milhões de reais. O Michael deixou a decisão nas mãos do Flamengo, que avalia os cenários possíveis. No entanto, o formato do negócio ainda está sendo discutido pela diretoria. O Flamengo quer, se for para vender o jogador, o próprio Michael pediu para ser negociado, seria em uma transação em definitivo, tá? E não com um empréstimo, com opção de compra, já que o jogador poderia se desvalorizar, enfim, é um negócio com menos garantia. Se esse acordo fosse feito agora, né, de imediato, o Goiás ele tem 1,3% deste valor de 14 milhões. Então, estamos falando aí de um Goiás que poderia lucrar, por exemplo, apenas com esse empréstimo do Michael, aproximadamente 182 mil reais. Tá? Se o jogador for comprado em definitivo, a tendência é que o Flamengo negocie ele por pelo menos esse valor que está aqui. Vamos somar aqui as duas quantias, né? Vamos arredondar para 35 milhões de reais. Esse deve ser um valor que o Flamengo deve negociar o jogador em definitivo, entre 30 a 35 milhões. O Goiás poderia faturar aproximadamente 450 mil com esse negócio. Então, se acontecer um empréstimo, já é quase 200 mil reais nos cofres do Goiás. Se for uma negociação em definitivo, com uma compensação financeira maior, o Goiás pode lucrar e até, quem sabe, 500 mil. Tá? Apenas por esses 1,3%, o restante é totalmente do Flamengo, um pouco do jogador também. Hoje ele está avaliado em 6 milhões de euros, o que dá aí aproximadamente, né, 35 milhões de reais. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação ao Michael. Até teve uma informação vinda lá do Rio de Janeiro, no dia 21 de abril, tá? Que o jogador estando em baixa no Flamengo, o Goiás e o Corinthians procuraram um atleta, tá? Mas, pelo que eu apurei, não houve uma proposta do Goiás, uma sondagem em relação ao jogador, por conta do alto salário, tá? O atleta, segundo informações do jornalista Venei Casagrande, ele recebe hoje 1,5 milhão de reais